Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF mantém lei que criou o Parque Regional Oeste em Minas Gerais. STJ decide que alienação de imóvel após a inscrição do débito em dívida ativa configura fraude. Deputada Carla Zambelli e senadores Flávio Bolsonaro e Mara Gabrilli são multados pelo TSE. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O STF manteve a validade de lei municipal que criou o Parque Regional Oeste em Belo Horizonte. O TJ de Minas Gerais havia validado a legislação, mas a Prefeitura recorreu alegando violação à iniciativa privativa do Executivo, já que a norma teve origem parlamentar. Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que se baseou em jurisprudência da Suprema Corte para decidir. Para o STF, nem toda criação de despesa para a administração exige que o início do processo legislativo tenha sido feito pelo Executivo. Segundo Barroso, é o grau de comprometimento das finanças públicas e de interferência no funcionamento de órgãos e entidades da administração pública que pode acarretar a declaração de inconstitucionalidade. Alienação de bens após a inscrição de crédito tributário na dívida ativa é fraude. Para o STJ, isso só não ocorre se o devedor reservar quantia suficiente para pagar o débito com o fisco. Fátima Uchoa. Uma construtora primeira proprietária de um imóvel antes de vendê-lo foi inscrita na dívida ativa. O TRF4 afastou a presunção de fraude à execução, considerando que não houve má-fé no negócio com o segundo proprietário. A primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da Fazenda Pública para cassar o acórdão e determinar novo julgamento. Ao citar presidente do STJ, o ministro relator Benedito Gonçalves destacou que a alienação anterior às mudanças no Código Tributário Nacional em 2005 só caracteriza fraude à execução se houver prévia citação no processo judicial e após a presunção de fraude se tornou absoluta, bastando a inscrição em dívida ativa. Dispensa de bancária com doença psiquiátrica incapacitante é discriminatória. A decisão é do TST. Samantha Flor. A gerente de relacionamento do Banco Santander havia se afastado das atividades depois de ter sido feita refém em assalto à agência em que trabalhava, em São Paulo, e diagnosticada com transtornos mentais. Ela foi demitida dentro do ambulatório durante licença médica. O banco argumentou que o transtorno de estresse pós-traumático não é abrangido pela súmula 443 do TST, que trata da dispensa discriminatória. Para a terceira turma do TST, não há notícias na ação de que a ruptura do contrato tenha ocorrido por outro motivo, senão o preconceito. A deputada Carla Zambelli e os senadores Flávio Bolsonaro e Mara Gabrilli foram multados pelo TSE. Eles fizeram propaganda ilegal contra Lula na campanha de 2022. Carol Lasno. Cada um deles vai ter que pagar multa de R$10 mil por relacionar o PT e o então candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. A coligação Brasil da Esperança apontou que os parlamentares divulgaram desinformação ao reproduzirem na internet um vídeo em que a senadora Mara Gabrilli fazia essa associação. Os ministros lembraram que o assassinato de Celso Daniel já foi elucidado. Os responsáveis foram condenados e estão cumprindo pena. Cancelamento de passagem da volta pelo não comparecimento no voo de ida é abusivo. A decisão é da Justiça do DF, Neto Costa. A Gol Linhas Aéreas vai indenizar por danos morais e materiais cliente que teve voo cancelado. A mulher havia comprado passagem de ida e volta na companhia para o trecho Brasília-Guarulhos, mas entrou em contato e cancelou apenas o trecho de ida. No dia do retorno, foi informada que, em razão de não ter embarcado no voo de ida, automaticamente foi cancelado o da volta. A empresa alegou que a responsabilidade do cancelamento foi da cliente. Para o TJDFT, o cancelamento foi abusivo e obrigou a consumidora a ter despesas com nova passagem. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/rádio e TV Justiça. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.